Generais americanos dão ultimato a Biden. Conduz a nação ao socialismo. Líderes militares aposentados dos Estados Unidos que se comprometeram a apoiar e defender a Constituição dos Estados Unidos contra todos os inimigos, estrangeiros e domésticos, mesmo aposentados do serviço ativo, elaboraram uma carta aberta assinada por 161 generais e almirantes das Forças Armadas dos Estados Unidos contra a administração americana atual, conduzida por Biden, e pelas entidades legislativas e judiciária da nação. Esses são militares pertencentes à associação voluntária Flag Officers for America. Dias atrás, a instituição havia divulgado uma carta assinada por militares aposentados do alto escalão que contestava o pleito eleitoral de 2020 e questionou de imediato a capacidade mental do presidente Biden de servir a nação. Segundo a carta, a condição física e mental do comandante em chefe não pode ser ignorada. Ele deve ser capaz de tomar rapidamente decisões precisas de segurança nacional envolvendo vidas e membros em qualquer lugar, dia ou noite. Os ex-oficiais não deram mais detalhes e não listaram doenças específicas como possibilidades. Como evidência, a carta apenas cita recentes indagações da liderança democrata sobre os procedimentos do Código Nuclear, que ela interpreta como levantando a questão sobre quem está no comando. Tais condições que refutam a credibilidade do presidente não podem ser ignoradas ou menosprezadas. Mostram o desconforto da ala da defesa e segurança dos Estados Unidos de como a nação está sendo guiada. Apesar da importância do conteúdo, poucas mídias ou canais que se dizem especialistas no assunto ousaram debater. Os 161 generais e almirantes alertam o perigo profundo que os Estados Unidos estão submersos. Estamos em uma luta por nossa sobrevivência como uma república constitucional, como em nenhum outro momento desde nossa fundação em 1776. O conflito é entre os defensores do socialismo e do marxismo contra os defensores da liberdade constitucional, dizia o documento. Novamente, as questões eleitorais foram palco de debates e dúvidas. Como qualquer nação, para garantir o gozo do direito de cidadania em expressar seu voto no candidato certo e com o voto certo, a organização Flag Officers exclamou que eleições justas e honestas refletem com precisão a vontade do povo e a integridade eleitoral exige a garantia de que haja um voto legal lançado e contado pelo próprio cidadão. De fato, por esta situação passada, a República Constitucional Americana está perdida. Um dos motivos que levou o grupo de militares a se revoltarem contra o judiciário e legislativo está nos votos legais identificados pelos controles aprovados do legislativo estadual, usando identidades governamentais, assinaturas verificadas e entre outras. Hoje, muitos estão chamando esses controles de senso comum de racistas, em uma tentativa de evitar eleições justas e honestas. Usar termos raciais para suprimir a prova de elegibilidade é, em si, uma tática de intimidação tirânica, sublinhou a carta para explicar a atuação ideológica no jogo político e justificar seus erros para tornar as maracutaias marxistas encobertas. Para os generais, cabe ao FBI e à Suprema Corte agir rapidamente quando irregularidades eleitorais surgirem e não ignorá-las como feito em 2020. Existem 2 projetos de lei no Congresso americano que precisam de atenção. O HR1, um projeto de lei elaborado em 4 de abril deste ano, que expande o registro eleitoral, por exemplo, nos registros automáticos e no mesmo dia, e o acesso à votação, por exemplo, no voto por correio e votação antecipada, e também limita a remoção de eleitores das listas eleitorais. E o S1, um projeto de lei elaborado em 17 de março deste ano para expandir o acesso dos americanos às urnas, reduzir a influência de muito dinheiro na política e implementar outras medidas anticorrupção, com o propósito de fortalecer a democracia e para outros fins. Segundo os militares, caso o HR1 e S1 sejam aprovados, destruiriam a justiça eleitoral e permitiriam que os democratas permanecessem para sempre no poder, violando nossa Constituição e terminando nossa república representativa. Além do mais, a tentativa do atual governo em aumentar o número de integrantes da Suprema Corte é mais uma façanha do domínio total dos democratas.
Donald Trump conduziu os Estados Unidos velando acordos que sangravam os cofres públicos e os valores tradicionais dos americanos. Inclusive, todo o projeto de reformulação de uma nova marinha americana foi elaborada pela administração Trump, a fim de combater a China. A equipe de Biden havia criticado esta conduta, mas o que fizeram? Aceitaram o projeto de Trump como ideal para sustentar a corrida naval nos próximos anos e elevar o número de embarcações para 355 contra a China. Além do mais, o plano de retirar tropas americanas do Afeganistão anunciado por Biden veio do iminente acordo de paz com o Talibã, encabeçado por Trump através da figura central do enviado especial dos Estados Unidos, Zalmay Khalilzad, que firmou acordo com Mullah Abdul Ghani Baradar, o líder da delegação do Talibã, em 29 de fevereiro de 2020. O acordo selou prerrogativas a serem postas em prática tanto pelos Estados Unidos e governo afegão quanto pelos talibaneses. Porém, Biden não o fez, deixou a retirada iniciar apenas em 1º de maio de forma progressiva, sem garantir sustentabilidade militar na administração afegã. Biden lançou um ataque total aos direitos constitucionais, contornando o Congresso com mais de 50 ordens executivas rapidamente assinadas, muitas revertendo as políticas e regulamentos efetivos de Trump. Além disso, as ações de controle populacional de Biden, como bloqueios excessivos, fechamentos de escolas e empresas e, o que é mais alarmante, a censura da expressão escrita e verbal, são todos ataques diretos aos nossos direitos fundamentais, escreveu a Carta dos Generais contra Biden. Por fim, o documento urge o patriotismo dos cidadãos americanos ao cobrar apoio e responsabilizar os políticos que agirão para combater o socialismo, o marxismo e o progressivismo, apoiar a República Constitucional e insistir em governar fiscalmente responsável, focalizando todos os americanos, especialmente a classe média, e não grupos de interesses especiais ou extremistas que estão acostumados a dividir a sociedade em facções beligerantes. O canal Área Militar está crescendo e para que os senhores possam absorver o melhor conhecimento dos setores de defesa, segurança e geopolítica, estaremos preparando uma live com vídeo-aula semanalmente em uma plataforma exclusiva para assinantes do Apoia-se, por apenas R$10, onde estarão interagindo com o canal. Não perca esta oportunidade, participe de nossas lives semanais com conteúdo científico. Entre no site Apoia-se pelo link na descrição.